Oi, gente. Vamos dar início a uma nova aula, um novo conteúdo, um conteúdo bem interessante, tá certo? Vamos conhecer o nosso código de ética, o código de ética do profissional de enfermagem. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, o uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução do COFEN de número 421, de 15 de fevereiro de 2012, e considerado que, nos termos de inciso 3 do artigo 8 da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, compete ao COFEN elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e alterá-lo quando necessário, ouvindo os conselhos regionais. Alterá-lo quando necessário e quando houver necessidade. E quem é que vai passar essa informação para o Conselho Federal que fica lá em Brasília? Os conselhos regionais de enfermagem, que são aqueles conselhos que ficam em cada estado, tá certo? E são esses conselhos que fiscalizam os profissionais de enfermagem referente àquele estado. E aí, diante a situação, a vivência ali fiscalizada, eles vão repassar para o Conselho Federal, está elaborando atividades relacionadas aos profissionais de enfermagem de cada região, tá certo? Considerando que o Código de Deontologia de Enfermagem deve submeter-se aos dispostos constitucionais vigentes. Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 1948, e adotada pela Convenção de Genebra, de 1949, cujos postulados estão constituídos no Código de Ética do Conselho Internacional de Enfermeiras, de 1953, revisados em 2012. Então, passou todo esse tempo, né, criando-se artigos, decretos, leis, dizendo o que é que o profissional de enfermagem pode fazer, o que é que ele pode melhorar em cima das vivências, né, e revisado todo esse Código de Ética do Profissional em 2012. Considerando a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos em 2005, considerando o Código de Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem em 1976 e Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em 1993, reformulando em 2000 e 2007 as normas nacionais de pesquisa, resolução do Conselho Nacional de Saúde, CNS número 196/1996, revisada pela resolução de número 466 de 2012, e as normas internacionais sobre pesquisa envolvendo seres humanos. Então, a gente pode ver que no decorrer desses anos, né, entre 1953 a 2012, foi modificada muita coisa no Conselho Federal de Enfermagem, que ele é localizado em Brasília, para melhorar, né, o nosso código de ética segundo as vivências encontradas no nosso dia a dia. Considerando a proposta da reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, consolidada na primeira Conferência de Ética de Enfermagem, a primeira CONIEF, ocorrida no período de 7 a 9 de junho de 2017, em Brasília, Distrito Federal, realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem e coordenada pela COME e SONAC, de reformulação do Código de Ética do Profissional de Enfermagem, instituída pela Portaria do COFEN de número 1351/2016, considerando a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, que cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal e da Lei 10.778, de 24 de novembro de 2003,
que estabelece a notificação compulsória no território nacional nos casos de violência contra a mulher, que for atendida em serviço de saúde público ou privado. 069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobretudo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando a Lei de número 10.741, de 1 de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, considerando a Lei de número 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os critérios das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionadas ao modelo assistencial em saúde mental, considerando também a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições da promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando as sugestões apresentadas na Assembleia Extraordinária de Presidentes dos Conselhos Regionais de Enfermagem, ocorrida na sessão COFEN, em Brasília, Distrito Federal, no dia 18 de julho de 2017, e considerando a deliberação do plenário do Conselho Federal de Enfermagem, em sua 491 reunião ordinária, resolve: artigo 1. Aprovar o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, conforme o anexo dessa resolução, para observância e respeito dos profissionais de enfermagem, que poderá ser consultado através do site de internet do COFEN, que é www.cofen.gov.br. Artigo 2. Esse código aplica-se aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras, bem como os atendentes de enfermagem. Artigo 3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem. Artigo 4. Este código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem, por propostas de 2 e 3 conselhos efetivos do Conselho Federal, ou mediante propostas de 2 a 3 conselhos regionais. Parágrafo único. A alteração referida deve ser precedida de ampla discussão com a categoria, coordenada pelos conselhos regionais, sobre a coordenação geral do Conselho Federal de Enfermagem em formato da Conferência Nacional, precedida de conferências regionais. Artigo 5. A presente resolução entrará em vigor em 120 dias a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União, revogados-se disposições em contrário, em especial a resolução do COFEN número 311/2007, de 8 de fevereiro de 2007. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula, garotinhos.